Irmãos, antes de eu falar qualquer coisa aqui, o Espírito Santo me incomodou ali quando eu estava cantando o hino, e quando a gente cantava que basta uma palavra e os mortos viverão, basta uma palavra e os cegos enxergarão, basta uma palavra e ele pode mudar o teu cativeiro. Não sei para quem que o Espírito quer direcionar essa palavra, mas eu quero declarar na tua vida, basta uma palavra de Deus na tua vida. E tudo isso que você está passando vai mudar, querido. Eu olhei de um lado, olhei do outro, mas talvez eu não tive a sensibilidade do Espírito para ver para quem era. Mas eu não posso deixar de falar para vocês, para que eu não possa ser cobrado depois. Amém? Dia das Mães hoje, né? Que bênção, hein? Maravilha, parabéns, mamães. Que Deus possa continuar abençoando vocês, que vocês possam ser essa bênção que vocês são para os seus filhos. Quem tem mãe aí? Deixa eu ver. Quem não tem que se abraçar com Cristo hoje e falar: Jesus, vem cá. Eu meio-dia acaba aqui, né? Vou lá na minha mãe. Minha mãe tem 94 anos, irmãos. E eu honro ela lá, vou lá. Aí eu chego lá e falo assim: benção, mãe. Ela, hein? Eu, benção, mãe. Ela não escuta direito. Deus te abençoe. E eu sento lá, invisto um tempo nela, converso com ela, que bênção, né? Honra teu pai e tua mãe. Cadê os jovens? Para que te prolongues os dias na terra. No Antigo Testamento, filho que não honrava pai e mãe, era passivo de morte. Era por isso que eles honravam. Meio na marra, mas honrava. Então, honra teu pai e tua mãe, querido. Vamos lá? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Deixa eu ver aqui. Ninguém? Hã? Ninguém? Ah, a irmã ali levantou, né, irmã? Que bênção, irmã. Deus abençoe você, viu? Que os irmãos aí no final do culto dê um abraço nessa irmã, em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá, o texto que eu quero ler com vocês está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler primeiro na NVI, depois eu vou ler na NVLH, eu acho que vai ser importante para vocês ver essa versão também da NVLH, eu acho que vai fazer sentido com aquilo que eu quero falar com vocês nessa manhã. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos lá, amém. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora na NVLH, linguagem de hoje, se der para colocar, irmã, para os irmãos verem, por gentileza. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então vocês viram que houve uma mudança, né? Da NVI para a NVLH. O tema da minha mensagem hoje é para toda a igreja, irmãos, hoje. Ninguém escapa aqui, ninguém. Porque o tema é guarde o seu coração. E não é possível que eu tenha alguém aqui que não tem coração. Acho que todos têm, né? Então se prepare aí, porque Deus tem uma palavra que vai de encontro com o teu coração, querido. Tenho certeza, não tenho dúvida. Quem escreveu isso foi Salomão, na sua juventude, Provérbios. Eclesiastes ele escreve já na sua velhice, mas na sua juventude ali, Salomão, ele escreve o Provérbios. E ele escreve Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você guardar, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Já imaginou isso, irmãos? Esse versículo passava batido para mim. Falava, meu Deus, como que do meu coração depende a minha vida? Como do meu coração é a saída em algumas traduções para a minha vida? Agora, quando Salomão ele escreve esse texto, queridos, na sua juventude, ele mesmo não conseguiu guardar o coração dele. Porque quando ele escreve Eclesiastes, lá na sua velhice, no capítulo 2, ele fala que ele deu para o seu coração tudo aquilo que o seu coração desejava, almejava. Ele não privou o coração dele de nada. Ele viveu tudo aquilo que a vida ofereceu para ele. 700 mulheres, 300 concubinas, dinheiro, ouro, conquista, alianças políticas, sexo, bebida, palácios, e no final ele fala vaidade, vaidade,
Tudo isso é vaidade. Salomão não conseguiu guardar o coração dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que alguns de nós, irmãos, ou talvez a maioria, nós vamos aprender com o sofrimento, com a dor, com a tristeza. Mas ainda bem que o Senhor, Ele insiste conosco, para que nós possamos continuar acreditando que dias melhores virão e que nós vamos crescer na graça, no conhecimento e no entendimento. Mas para você entender a mensagem de hoje, nós temos que entender o que é coração na Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, o que é que a Bíblia está falando de fato? Na Bíblia aparece mais de 800 vezes a palavra coração. Se você fazer uma pesquisa aí, entre Antigo e Novo Testamento, nas várias versões da Bíblia Sagrada, mais de 800 vezes aparece a palavra coração. E quando aparece a palavra coração, será que Deus, os autores, estão falando disso aqui, querido? Desse órgão, que é do tamanho de um punho fechado, mais ou menos 10 centímetros, que pesa mais ou menos 250 gramas, que bombeia 7.500 litros de sangue por dia, que bate milhares de vezes por dia aqui dentro. Será que a Bíblia Sagrada está falando desse coração aqui? Porque a palavra coração, irmãos, para o Oriente, para o oriental, era pensamento, intelecto. Para nós do Ocidente, coração é emoção. Se eu perguntar para você, defina coração, você falar, coração é emoção. Mas para o Oriente não. Tanto é que em algumas versões antigas, a ARA, Almeida revisada e atualizada, ARC, Almeida revisada e corrigida, você vai ver que fala assim, ó, dentro do meu ventre, era a palavra coração, do meu eu, coração, das minhas entranhas, coração. Com as novas versões agora, então, colocou a palavra coração, mas antes, eles entendiam que Deus falava através de um órgão, em algumas versões, o meu rim, ou os meus rins. Então, quando Deus, ou os autores da Bíblia, falam a palavra coração, nós temos que entender de que coração que está falando. Se não é desse aqui, quando ele fala, eu endurecerei o coração de Faraó, será que ele está falando que vai colocar um coração de pedra aqui agora, em Faraó? Não. Então o que é a palavra coração para nós, irmãos, para que nós possamos entender? Será que tudo aquilo que eu aprendo aqui na igreja, que eu aprendo durante a minha vida, os meus ideais, princípios que eu carrego, estão aqui nesse órgão? E se porventura eu sofresse um transplante de coração, e o doador era um militante político, por exemplo, e eu recebesse esse coração agora, então agora eu iria sair na rua com a bandeira vermelha e uma verde e amarela do Brasil, gritando lá, Bolsonaro, Lula? É óbvio que não, né, queridos? Se por acaso eu recebesse aqui um coração de um ateu, que não creu em Deus, na existência de Deus, será que a partir desse momento agora eu iria ser um ateu? É óbvio que não. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que coração não é isso aqui, queridos. Ainda que nós usamos, né? Enquanto está na sua mente, você consegue controlar. Mas quando desce para o seu coração, a gente bate no peito, né? Fazendo menção que é aqui. Então o que é o coração, irmãos, na Bíblia Sagrada e no meu entendimento? O coração é um site, é uma sede, é um lugar, onde eu e você colocamos os nossos ideais, as nossas motivações, as nossas prioridades, os nossos sonhos, as nossas conquistas, os nossos princípios, aquilo que damos valor, o que tem de melhor em nós, nós colocamos neste lugar, no coração. É por isso que ele fala, guarda o teu coração, porque a tua vida é movimentada pelo teu coração. Não é pela tua mente, é o teu coração que te movimenta. Você está aqui hoje por causa do teu coração. É o teu coração que olha só a importância do teu coração.
É por isso que ele diz: guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida, toda a tua trajetória de vida. 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, depende do teu coração. Por isso que o homem mais sábio do mundo diz: guarda o teu coração. E se você entrou aqui hoje, querido, Deus não é açougueiro, porque coração na Bíblia não é carne, mas o que Deus quer é o teu coração, porque Deus tendo o teu coração, Ele tem tudo de você. É por isso que Jesus disse: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você é. Então, se você entrou aqui nessa manhã, com esse coração contrito, com esse coração buscando a Deus, tenho certeza que é hoje que Deus te encontra, aleluia. É hoje que Deus te resgata. Quando Samuel vai separar um rei, Deus fala: Samuel, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o que ele carrega dentro dele. Eu vejo o que ele ama. Eu vejo as prioridades que ele tem dentro dele. Eu vejo os princípios que ele carrega. Deus está olhando para o teu coração. Quer encontrar Deus? Siga o que Jeremias disse, 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você vem buscar Deus hoje com todo o teu coração, você vai encontrar, querido. Deus vai se manifestar na tua vida através do Espírito Santo de Deus. É por isso que nessa manhã eu quero trabalhar com vocês 3 verdades. Primeira verdade: guarda o teu coração. Segunda verdade: não haja com teu coração. E terceira verdade: não endureça o seu coração. Guarda isso para a vida, querido. Guarda o seu coração, não haja com o seu coração e não endureça o seu coração. Se Salomão disse que nós temos que guardar o nosso coração, queridos, nós temos que saber do que nós temos que guardar. Do que eu tenho que guardar o meu coração. Se o meu coração é tão importante assim, que a minha vida depende dele, eu tenho que saber, no mínimo, do que eu tenho que guardar o meu coração. E aí eu, fazendo esse sermão aqui, pensando várias coisas, eu poderia falar que eu tenho que guardar o meu coração de Satanás, por exemplo. Porque a Bíblia diz que lá na Santa Ceia, Lucas fala, né? Que Satanás colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Lá em Atos, Pedro fala para Ananias e Safira: por que deixaste Satanás colocar no teu coração essa mentira? Mas eu não vou falar dele hoje não, vai escapar. Bem que merecia, né? Esse miserável. Estou com raiva do diabo, irmãos. Falei para a irmã ali, falei: sua irmã, ó, cuidado, hein? O inimigo está com raiva do você, hein? Oh, mas o que eu fiz, irmão? Coitado, o que eu fiz? Ela falou. Então eu estou com a raiva desse miserável. Mas não vou falar dele não. Eu poderia falar do mundo, por exemplo, sistema mundano, que quer chegar em nosso coração e perverter o nosso coração. Eu poderia falar do meu eu, o meu eu. Senhor, livra de mim mesmo o meu coração. Mas eu estava montando um sermão e Deus falou assim: ó, o ser humano ele tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. E quando o Espírito falou isso para mim, eu falei: vou pegar 2 então, porque o tempo não dá. Visão e audição, eu vou falar, irmãos. Guarda o seu coração da visão e da audição. Poderia falar dos 5, mas o tempo não dá, então vamos falar dos mais importantes. Eu tenho que guardar o meu coração daquilo que eu vejo, da visão e da minha audição. Porque os olhos são a luz do mundo. Jesus disse isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se forem ruins, seu corpo será trevas. Então os olhos é a entrada que acessa o meu coração, que pode ferir, perverter, danificar,
adulterar o meu e o seu coração. Lembra do rei Davi? O rei Davi estava no palácio, de repente ele sai para o terraço, saiu para o terraço. Então Davi, ele tem uma visão panorâmica, ele está olhando aqui, ele olha as montanhas, as casas, os animais, as pessoas, é uma visão panorâmica, irmãos, é uma visão sem interesse, é como aqui, eu estou olhando aqui, ó, vocês, cadeiras, o fundo, televisão, os diáconos lá na porta, mas de repente, ele fita os olhos em uma mulher, e aí eu faço aqui um paralelo entre ver e olhar. Eu faço uma diferença entre eu ver e olhar. Por exemplo, agora eu estou vendo. E ver, irmão, é uma coisa automática, é fisiológica, é biológica, é do corpo humano. Eu estou vendo, eu tenho olhos. Então eu estou vendo aqui numa visão geral. Mas quando eu fito os olhos, eu olho para esse irmão. Como é o seu nome, irmão? Natalino. Eu olho para ele, agora eu estou olhando para ele. Agora o olhar é diferente, o olhar é um olhar mais observador, mais analítico, mais preciso, traz sentimento, fala com o meu coração. Então Davi olha numa visão panorâmica, não vê ninguém, mas quando ele olha para Batseba, que mulher bonita, seminua, sensual, aquilo atrai, entra no coração dele através dos olhos, e ele fala, eu quero ela para mim. Então há uma diferença, queridos, de você ver e você olhar. Eu posso ir no calçadão lá e eu ver todo tipo de pessoas, e eu estou andando, automaticamente, os meus olhos estão abertos e eu estou vendo, mas não estou olhando para ninguém. A grande questão é a segunda olhada, né? Você vai no calçadão e de repente vem alguém de frente, você passa, olha, e você faz isso. Isso é olhar. A pergunta, irmãos, que eu quero fazer para vocês: onde vocês têm olhado? Onde você tem fitado os seus olhos? Porque onde você tem olhado, aquilo que você tem olhado, tem analisado, tem trazido informação para o teu coração e tem danificado o teu coração, adulterado o teu coração. Será, querido, que é um celular que eu fico vendo, mas de repente uma imagem me chama a atenção, então eu paro e fito os meus olhos e começo a olhar? Será que é isso que está, querido, atrapalhando, estragando, arruinando aquilo que Deus está criando no teu coração? Será que talvez é uma série da Netflix que você assiste? E você olha para aquela série, e aquela série fala com você, os personagens falam com você, há um sentimento, não é mais um olhar assim, sem interesse, não é mais um olhar superficial, não, mas é um olhar que te chama a atenção, é um olhar que te deseja, que te desperta interesse. Será que isso está arruinando o teu coração? Será que você tem olhado no seu trabalho alguma coisa, querido, que tem prejudicado e atrapalhado aquilo que Deus está construindo no teu coração? É uma pergunta retórica, mas para você fazer uma reflexão. Os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6, 22. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar e cobiçar, o olhar é ver, o cobiçar é olhar, qualquer que olhar e cobiçar, em seu coração, já cometeu adultério. Você tem guardado o seu coração daquilo que você tem visto, daquilo que você tem folheado ali nas redes sociais, do seu trabalho? Jesus vai mais além e diz: se o seu olho direito te escandalizar, arranca-o e joga fora. É melhor você entrar no céu faltando um membro do seu corpo do que ir para o inferno com todo o teu corpo. Pergunta que eu faço para você, pessoal: o que você tem olhado? O que tem chamado a sua atenção? Que você fixe os olhos
E só no olhar há uma fala, há uma comunicação. Quando Jesus é tocado, irmãos, pelaquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que Jesus vira e olha, procurando. Ele não só está vendo, ele está procurando. O que tem entrado pelos seus olhos, queridos? A audição, a nossa audição, queridos, é muito importante. Aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos pode construir quem nós somos. Aquilo que você ouve vai construir boa parte daquilo que você é. Aquilo que você ouve na igreja, nas redes sociais, entre os amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, vai construir a pessoa que você vai ser amanhã. O que você tem ouvido? Porque quando você ouve, vem para a mente. O coração analisa, se aquilo que você ouviu é algo legal, bom, então o coração pega para ele, vai lá para aquela sede que eu falei. Exemplo, você está dirigindo o seu carro, de repente ali uma rádio passa uma música, começa a tocar uma música, a música não te agrada, você era do pagode, a música é sertaneja, não é o gênero que você gosta, você era do sertanejo antigamente e a música era... Não mexeu com você, a música não falou com você, mas de repente você muda a música e vem uma música legal, a batida entra no teu ouvido, teu coração vê a música, gostei, a música tem melodia, ritmo e harmonia, o coração pega a música para ele, daqui a pouco você está dirigindo um carro e está assim no volante, ó. Entrou no seu ouvido, foi para a tua mente, o coração gostou, pegou. Daqui a pouco você está ouvindo a música e está assim ao pé, está num lugar ali, você está aqui, ó, no ritmo. Daqui a pouco você decorou a música, porque o coração pegou e trouxe para ele, para a sede. E aonde você vai, você está cantando essa música. Aonde você vai, você quer colocar essa música. Através dos nossos ouvidos, o diabo tem alcançado o nosso coração, o mundo tem alcançado o nosso coração. E eu faço aqui, irmãos, uma diferenciação, faço aqui um contraste entre ouvir e escutar. Por exemplo, aqui nesse ambiente aqui, todos estão me ouvindo, amém? Mas nem todos estão me escutando. Nem todos estão me escutando e vão me escutar, porque há uma diferença entre você ouvir. Ouvir é porque você tem ouvido, é uma coisa fisiológica, é uma coisa biológica. Ouvir não é uma prerrogativa do homem somente, os animais ouvem. Quem tem ouvido, ouve. Agora, escutar é diferente, querido. Poucos vão escutar. É por isso que Deus disse: escuta, povo meu, porque Deus está falando. Escutar requer um esforço intelectual, uma análise daquilo que está sendo ouvido. Passa pela mente, você escuta, você analisa e desce para o teu coração. É por isso que poucos escutam. Sabe quando as mulheres, o marido chega em casa lá e deita no sofá lá, nem toma banho, deita lá no sofá e põe lá Corinthians lá, vai assistir o jogo, e as mulheres começam a falar, você não me escuta, eu estou falando e você não me escuta. Não é escuta, ele te ouve, né? Mas não escuta. E as mulheres falam, eu falo e você não me escuta, e o cara está lá com o jogo do Corinthians lá, não quer nem saber de nada. Então escutar, você tem que parar. Espera aí, o que ele falou? Tem sentido isso, é verdade. Escuta e coloca em prática. Quando eu falo em escutar, eu lembro de uma mãe que eu vi no YouTube. O filho dela morreu.
vítima de tráfico de drogas, envolvimento com tráfico de drogas, e ela corre, irmãos, assim, e ela dobra o joelho e fala: meu filho, por que você não me escutou? Eu falei tanto para você, por que você não me escutou? Porque você não escuta o que Deus está falando com você, querido, não é só hoje. Você ouve, mas não escuta, e não é só na minha pregação. Ouve, mas não escuta, e o pai está falando: me escuta. E aquela mãe chorava no filho ali, o filho morto, baleado. Por que você não me escutou? Eu falei tanto para você. Deus está falando com você, meu irmão. Me escuta, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o simples fato de você ouvir, mas é você escutar. E o escutar é colocar em prática. Agora você não ouve Deus, mas o que você tem ouvido? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos, irmãos? Eva emprestou o ouvido para a serpente, que estava sendo usada por Satanás. Foi o princípio da queda dela. Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quem você tem ouvido? Ah não, Luiz, mas eu ouço um povo lá no YouTube lá, é um povo de Deus. Ele falou que é apóstolo, ele falou que é bispo, ele falou que é pastor, ele falou... Irmão, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí nós ficamos aqui tentando, né, os pregadores e aqueles que ensinam, tentando construir dentro de você, no teu coração, porque dentro do teu coração, se você tiver um coração bom, a sua vida vai ser boa. Nós queremos construir aqui verdades e princípios, mas você vai na tua casa, você ouve de tudo, você se enche de tudo, a semana inteira, a segunda, a terça e a quarta, aí vem no domingo, irmãos, não sente nada. Por quê? Porque você se encheu de conceitos errados, de evangelho fraco. O que eu e você tem ouvido, querido? Para quem você tem emprestado seus ouvidos? Que tem alcançado o teu coração, que tem contaminado, que tem feito você desistir, tem feito você voltar para trás, tem feito você repensar se vale a pena servir Jesus ou não. Para quem? Porque essa pessoa pode estar sendo usada, assim como a cobra foi usada no Éden, por Satanás. Então, através do seu ouvido, da sua audição, o mundo, o sistema, as pessoas têm acesso ao seu coração, danificando o teu coração, danifica toda a tua vida. Então eu estou dizendo, guarda o teu coração. Nem tudo que se fala de Deus, queridos, é de Deus. Prometem sonhos, conquista, sucesso, e você alimenta o seu coração disso, de sonho, de conquista, de sucesso, de prazeres, e aí quando você não recebe isso na prática, você se frustra, se decepciona. Se decepcionando, você vai para um quarto chorar, você não quer vir mais na igreja, você não quer mais se relacionar com as pessoas, você foge da sociedade, porque você se frustrou, você foi alimentado de forma errada, incorreta. Ouviu palavras que alguém disse que Deus disse e Deus não disse nada, mas elas entrou no teu coração. Então guarda o teu coração. Segunda verdade, irmãos, não agir com o coração. Talvez você chegou aqui nesta manhã e você por algum motivo não guardou seu coração, você entregou o seu coração, você não brindou ele, você entregou o seu coração para o seu parceiro, para o seu cônjuge, para alguém, você não guardou o seu coração de alguma forma, o seu coração foi infectado, danificado, seu coração já não é mais o mesmo. Segunda verdade, não haja com o coração. Alguém alcançou o seu coração, e você olha você mesmo, não se reconhece mais. Essa não sou eu.
Esse não sou eu. O coração foi mexido. Por não ter guardado, por não ter protegido, o coração foi uma presa fácil. Alcançaram o teu coração. E agora? O que a Bíblia diz? Nós temos que agir com o coração? Jeremias 17:9 diz assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só o nosso coração, irmãos. Parece que há assim, está faltando incoerência. Porque eu estou falando do coração, que é a sede, é o sentimento, e agora ele é enganoso. Mas vocês vão entender que não tem incoerência. A incoerência é de nós colocarmos aquilo que não é para colocar dentro do coração. Olha só que coisa linda, irmãos. O manual de instrução do cristão é a Bíblia Sagrada. Uma vez que você se converteu, e aquelas pessoas que se batizaram, que tinham uma vida regida por influência mundana, por amigos, colegas, professores, agora, como cristão, o manual de instrução meu e seu é a Bíblia Sagrada. Por isso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, todas as vezes que eu estiver ali numa encruzilhada, num bico de sinuca, que eu não souber o que fazer, eu tenho a palavra de Deus, ela vai me orientar, ela vai me mostrar o caminho. Agora eu não ajo mais por comoção, por emoção, por sensação, por sentimento. Uma vez que eu sou cristão agora, eu ajo por convicção, eu ajo por entendimento, eu ajo, irmãos, com certeza. Eu não fico mais uma pessoa vulnerável e volúvel, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus que me instrui. Eu não posso ficar mais perdido. Eu não posso falar, poxa, mas o meu pai falou assim. Ainda que foi um conselho bom, a minha mãe, o meu amigo, não, é a luz da palavra de Deus, é a palavra de Deus, nós temos que agir por firmeza. As nossas decisões, se forem baseadas na palavra de Deus, Deus garante, não o nosso sucesso, porque sucesso quem tem é jogador de futebol, é artista, é cantor, mas Deus garante o meu e o seu triunfo. Assim como Jesus triunfou na cruz do Calvário, eu e você vamos triunfar, se nós tomarmos decisões a partir da palavra de Deus. É Deus quem garante a minha e a sua vitória. Então, eu sendo cristão, o manual de instrução tem que ser a Bíblia. Olha só que coisa linda, quando Jesus vai para o deserto, o Espírito Santo leva ele para ser tentado. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, no final de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu estou dizendo para vocês, não agir com o coração, guarde isso. 40 dias e 40 noites ele teve fome. E o que é fome? É um desejo. Opa, eu tenho um desejo. Quem se apresenta, todas as vezes que você tiver um desejo, uma carência, uma falta, uma fraqueza, o diabo vai se apresentar para você com a solução. Todas as vezes que você quiser fugir de Deus, o diabo vai dar um barco para você ir embora na hora, assim como fez com Jonas. Então Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve um desejo, fome, ele estava fraco como homem. Eu quero alimento. Então o diabo se apresenta, o que você quer? Alimento. Transforme essas pedras em pães e automaticamente coma, se você é o Filho de Deus. Então Jesus faz o quê? Respira. Jesus agora tem que dar uma resposta para Satanás. Eu e você temos que dar uma resposta para os nossos amigos, irmãos, no nosso trabalho, para a nossa família. Nós temos que dar uma resposta para a sociedade agora. Há um desejo dentro de mim e de você, há um querer, há uma vontade, há uma carência, e agora, Jesus respira, consulta o coração dele, lembra de uma palavra que estava aqui dentro,
Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus consulta o coração dele, ele encontra o quê? A palavra de Deus. Olha só que coisa linda, querido. No coração de Jesus não tinha sonhos, não tinha ambições, não tinha sucesso, não tinha emoções, não, tinha a palavra de Deus. A grande questão, sabe por que nós erramos muito? E sofremos muito, porque o erro traz sofrimento? Porque quando eu e você vai decidir alguma coisa, nós vamos consultar o nosso coração, e muitos de nós, irmãos, você encontra muito dentro do seu coração, Lula, Bolsonaro, marca de carro, time de futebol, e etc, etc, etc. E aí você toma uma decisão errada, porque essas coisas, irmãos, não te traz nada de positivo. Essas coisas, irmãos, são tudo coisas que passam, mas a palavra de Deus não vai passar. Por isso que Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Começa a decidir as suas decisões à luz da palavra de Deus. Tenha zelo. Eu tive uma proposta de trabalho, e agora, eu vou ou não vou? Leia a palavra de Deus, tenha o zelo, conversa com o pastor, conversa com o seu líder. O simples fato de você mostrar esse zelo, que você quer decidir à luz da palavra de Deus, faz com que Deus, Ele te oriente. Agora nós sabemos, irmão, mais esse povo do mundo aí, irmão, do que de Cristo. Pelo amor de Deus, irmãos, como que eu vou vencer na minha vida? Quem que morreu por mim na cruz do Calvário? Foi esse povo que está aí? Então quando você procura, Jesus procurou e encontrou. É por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Olha só, irmão, eu escondi aqui, está aqui dentro. Bater aqui para vocês saberem que está aqui dentro, nessa sede, nesse entendimento. É a palavra de Deus que me motiva, é a palavra de Deus que faz me andar. Quando eu estou triste, quando eu estou doente, quando eu estou calado, quando as pessoas me abandonam, quando tudo está dando errado, quando eu estou desempregado, é ela que é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. É a Bíblia, querido. É a Bíblia Sagrada. Então não decida com o teu coração, irmão. Talvez seu coração está ferido. Pessoas machucadas não podem decidir nada, irmãos. Você tem que curar o teu coração. Não haja com teu coração. Mateus 15, 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, o homicídio, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então não espere nada de bom do teu coração, porque o teu coração está vinculado a essa natureza adâmica, caída. Espere de Cristo, espere da palavra de Deus, porque só ela que pode mudar a nossa vida, só ela que pode mudar a tua história, só a Bíblia que pode mostrar o caminho certo para você. Só a palavra que pode tirar toda a dúvida que você entrou aqui nessa manhã, toda a incerteza. A Bíblia, palavra de Deus. Maior profecia que o homem pode entregar é essa aqui, palavra de Deus. Foi Ele que falou, irmãos, e se Ele falou, Ele vai garantir. Ele vai garantir a tua vitória. Terceiro e último, não endureça o seu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7, assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Talvez você chegou aqui, querido, nem você sabe como você chegou. Tantas portas fechadas, tantos não, tantas idas e voltas, tantas escolhas erradas, e você querendo acertar, coração ferido, destruído, machucado. Talvez no seu coração não existe mais fé, está desacreditado, não porque você não tenha fé,
mas porque o seu coração levou tanta cacetada, tanta pancada, foi tantas coisas que você tentou fazer certo e não deu. Você chegou aqui nessa condição. Jesus está dizendo para você: não endureça o seu coração. As mãos do Senhor ainda está estendida em sua direção, para começar uma nova história, para começar algo novo na tua vida hoje, para tirar você dessa situação que você entrou e não consegue sair de jeito nenhum. Já tentou, já lutou, já chorou, já fez de tudo, mas não consegue sair. Então talvez você chegou aqui hoje com esse coração: eu vou por ir, porque para mim, cara, me lembro que alguns anos atrás, irmãos, assim, tanta coisa deu errado na minha vida, que eu só chorava, só lia a Bíblia e chorava, irmãos. Já um homem formado, crente, e tudo dando errado, e eu não entendia e chorava. Talvez o seu coração está assim, irmão, sem esperança, esperando uma luz no fim do túnel, uma escada no fundo do poço. Jesus está sempre com as mãos estendidas em sua direção, meu irmão, para você reescrever uma nova história na tua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus disse para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na tua casa, eu vou cear com ele e ele comigo. Muitas vezes nós aplicamos esse versículo para o mundo, para o ímpio, falando que Jesus está chamando o ímpio, o mundo, quando na realidade Jesus escreveu para uma igreja, em Apocalipse. A igreja era rica, tinha ouro, prata, bens, mas deixou Jesus para fora, e ele do lado de fora batia: ei! Talvez você, como igreja, irmão, em algum momento você deixou Jesus para fora, você seguiu o teu coração, você achou que você era independente, e Jesus está batendo: ei, eu estou aqui ainda, você é minha igreja, eu estou aqui. Não endureça o seu coração, quebranta o teu coração, eu estou aqui. Se você abrir a porta, eu vou entrar na tua casa, eu vou cear com você, e vamos recomeçar. O que passou, passou, já ficou para trás, mas eu estou na porta aqui, você deixou para fora, você colocou no teu coração coisas banais, irmãos. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, se você no final da tua vida, você acumular dinheiro, você só ganhou dinheiro e nada mais. Mas por algum motivo, irmãos, nós deixamos Jesus para fora, nós trazemos o nosso cônjuge para dentro, o nosso trabalho, as redes sociais, os nossos sonhos. Eis que estou à porta e bato. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Por causa da dureza do coração, famílias são destruídas, igrejas são divididas, reinos são partidos ao meio, por causa da dureza do coração, ao adultério,
o homicídio, as brigas, as disputas judiciais, por causa de um coração endurecido. O Senhor te convida hoje. O Senhor não quer a tua roupa, querido, não quer o teu cabelo, não quer seus brincos, seus acessórios, os seus bens. Ele quer o teu coração, porque o dia que Deus tiver o teu coração, Ele tem tudo de você, Ele tem você por inteiro, as suas emoções, as suas prioridades, os seus desejos, as suas motivações, os seus sonhos, aquilo que você de fato ama. Ele quer isso. Eu quero orar com você. Fique de pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Ah, meu Deus, Senhor, ah, meu Deus, como o nosso coração é enganoso, Pai. Meu Deus, como o nosso coração quer nos sabotar o tempo todo, Jesus. Como o nosso coração quer sair da Tua presença, Senhor, quer acumular riquezas, bens, sucessos. Somente a Tua palavra, Jesus. Nós queremos fazer como o salmista fez, esconder a palavra de Deus em nossos corações. Senhor, nos ajuda, Pai, nos processos da vida. Meu Pai, se porventura tem alguém aqui, Senhor, alguém que vai ouvir essa mensagem, que já levou tanta cacetada da vida, Pai, tantas portas fechadas, meu Pai, se apresentaram na vida dessa mulher, desse homem. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa alcançar esse coração, e possa gerar vida de novo, possa gerar esperança de novo, possa trazer um novo tempo, Senhor. Que o Senhor nessa manhã possa renovar as alianças, meu Pai, que foram quebradas. Que o Senhor possa suscitar sonhos que um dia foi começado há muito tempo atrás, e por algum motivo, meu Pai, essa pessoa parou de sonhar. Por algum motivo essa pessoa desistiu da vida, essa pessoa não quer mais viver. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, meu Pai, toda doença emocional, Senhor, toda força oculta, contrária, todo espírito que não é o Espírito Santo de Deus neste lugar, seja repreendido e reprovado, ó Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos, meu Pai, toda a depressão, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que remete essa pessoa para o passado, que coloca ela, meu Pai, numa posição, meu Pai, de vitimismo, que faz com que ela pare de orar, de lutar, de buscar. Suscita, Senhor, e cumpra a profecia que o Senhor disse para Ezequiel, que o Senhor iria nos dar um coração de carne, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança a Tua igreja nessa manhã. Não deixa ninguém sair daqui, Senhor, com um coração endurecido a Ti, com um coração duro, meu Pai, com um coração que resiste à Tua palavra. Não, meu Deus, nos livra disso, Pai. Nós não queremos ser como o Faraó, Senhor, que endureceu o coração para Ti, para que o Senhor possa endurecer, meu Pai, para mostrar os nossos erros. Não, Senhor, nos ajuda, meu Pai. Nós não conseguimos entender tudo o que acontece em nossas vidas, Senhor. Nós não conseguimos entender, Senhor, por isso nós vacilamos na fé, por isso nós talvez pensamos em desistir, meu Deus, em parar. Nos ajuda, Espírito Santo, ajuda esse irmão, essa irmã, Senhor, que não está entendendo agora, Pai. Ah, meu Deus, que não está entendendo que o Senhor está no controle, Deus. Ajuda, Senhor, agora em nome de Jesus. Alcança, meu Pai, esse coração que a esposa, o esposo, os filhos, o pastor não conseguiu alcançar. Alcança agora, Deus. Alcança agora, Espírito Santo, como está escrito em Efésios, que a Tua palavra, meu Pai, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Penetre agora, Senhor. Penetre agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós não temos condições humanas de prometer nada às Tuas filhas, não está em nós.
Tua palavra nos ensina que homens fazem promessas e eles não são capazes de cumprir. Mas nós estamos diante de um Deus, Senhor, que conhece a dor e a necessidade das tuas filhas nesta manhã. Como igreja, Senhor, como ministros da tua casa, nós nos posicionamos nessa batalha com as tuas filhas e nós queremos declarar e liberar uma palavra de milagre sobre a vida delas. Nós não podemos, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos que pode todas as coisas. Foi o Senhor quem formou as Tuas filhas no ventre e desde o ventre o Senhor já as conhecia pelo nome. A Tua palavra nos ensina a respeito de mães que puderam gerar por uma intervenção das Tuas mãos, como Sara, como Rebeca, como tantas outras mulheres. E nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida das Tuas filhas, não por um poder humano, Senhor, não por uma questão emocional, nós não estamos aqui emocionalmente nos movendo, nós estamos declarando a Tua palavra que nos ensina, aquilo que a igreja liga na terra é ligado nos céus, e o que a igreja desliga na terra é desligado nos céus, e nós desligamos toda esterilidade, Senhor, toda incapacidade. Nós queremos profetizar sobre a vida das Tuas filhas e nós ligamos nesta manhã a cura, o milagre do Senhor sendo estabelecido sobre as trompas, sobre o ovário, sobre o ventre, o útero das Tuas filhas, Senhor, seja saudável. Tudo aquilo que impede, nós repreendemos toda e qualquer sorte de enfermidade, endometriose e tantas outras circunstâncias que impedem. Nós queremos declarar, Senhor, nesta manhã, Senhor, que as Tuas filhas, elas estão sendo tocadas pelo poder sobrenatural das Tuas mãos. Como igreja nós ligamos isso, Senhor, e nós desligamos, Senhor, o tempo de tristeza e de abatimento. Senhor, nós nos lembramos de Ana, Senhor, quando Ana chorou aos Teus pés, e o Senhor deu a ela Samuel, e ela consagrou Samuel ao Senhor. Nós temos plena convicção, Senhor, que as Tuas servas, as Tuas filhas, elas têm esse coração, elas têm essa postura de que os filhos serão herança do Senhor e Te servirão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos pela fé e nós Te agradecemos, Senhor, declarando no mundo físico e no mundo espiritual, de que o Senhor é maior do que toda essa impossibilidade na vida das Tuas servas. Assim nós Te bendizemos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, declaramos cura e milagre. A igreja aplauda ao Senhor em nome de Jesus.